Ok, manda ver aí, Clua. Beleza, então boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pela presença, né? Obrigado aos organizadores, aí, o Renato, o Daniel, o Katai, por esse espaço aqui, né? E hoje nós vamos falar de mais um tópico aí de hiperautomação, que é o RPA. É um tópico um pouco novo para o Munisoft, mas o RPA já tem um tempinho já, a gente vai ver isso nos slides. Mas primeiramente queria me apresentar aqui de forma rápida. Então, meu nome é José Luiz Clua, eu sou formado em Ciência da Computação, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento, integração e arquitetura de sistemas. Eu meio que parei de contar depois dos 15, assim, né? Eu já fui bem mais que 15. Aí depois eu já meio que desencanei de contar. Eu trabalho atualmente na Make Sense, uma empresa parceira da Salesforce, aqui em Sydney na Austrália, né? Então, para mim aqui já é sexta-feira, já é setembro também, vocês estão em agosto ainda, então eu estou um pouco adiantado aqui. E eu trabalho com Microsoft desde 2018, e tenho essas certificações, e a mais recente foi a de hiperautomação, né? Que é a Hyper Automation Specialist, que é uma certificação relativamente nova da Microsoft, e é o tópico de hoje, né? Eu deixei aqui meus contatos, o QR Code é do meu LinkedIn, tem o meu e-mail aí também. Fiquem à vontade para entrar em contato e para falar sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, né? Eu estou à disposição de vocês. Então, essa daqui é a agenda de hoje. Deixa eu colocar aqui o laser, né? Então, a gente vai começar falando sobre automação robótica de processos de uma forma mais geral, depois mais especificamente sobre Microsoft RPA, depois como que ele se enquadra dentro do ecossistema Salesforce, né, que é a suíte de hiperautomação Salesforce. Depois temos a demo e depois tem também os próximos passos para quem quiser se aprofundar mais, estudar mais sobre o tema. Vamos ter um espaço para perguntas e respostas. E no final, o nosso tradicional quiz, né, como o Renato já falou. E então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos começar aqui a falar sobre RPA, né, automação robótica de processos. Então, vamos começar pelas origens, né, do RPA. Então, primeiramente, vamos definir aqui o que é um processo, né? Um processo é uma sequência de tarefas bem definidas, né, que tem um início e um fim. E esses processos, eles podem envolver diferentes tecnologias, né? Então, cada tarefa pode envolver a mesma tecnologia ou diferente também, né? Numa empresa grande, normalmente nós temos vários processos. Aqui nós não estamos falando de qualquer tipo de processo nesse caso, nesse cenário que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de processos que têm um alto grau de repetição. São processos que acontecem todo dia, ou toda semana, ou todo mês, mas são processos repetitivos que seguem sempre a mesma receita, né? O mesmo script. Então, o RPA, ele surgiu nos anos 90, início dos anos 90, então já faz mais de 30 anos, né? Mais ou menos 30 anos que começou o RPA. Então, imagina isso aqui há 30 anos atrás, como que era. Não existia Microsoft, né, naquela época, não existia integração, não existia RPA ainda, né? Então, como que esses processos aconteciam, né? Como que essas tarefas eram feitas? Então, para a execução de cada uma dessas tarefas, nós precisamos de uma interação manual, de um usuário de negócios, né? Um business user, que então na máquina dele tem que ter acesso a todos esses sistemas, né? E então ele vai executar uma determinada tarefa em cada uma dessas etapas, né? Então esse business user ele se torna um integrador de processos. Com isso,
começam a aparecer aí alguns problemas, né? Primeiro, que nós, como humanos, temos uma limitação de performance, né? Nós precisamos, às vezes, parar para descansar, nós não conseguimos trabalhar assim continuamente, né? Nós conseguimos trabalhar aí, no máximo, sei lá, 6 horas por dia, né? E ninguém consegue trabalhar 8 horas por dia sem parar, né? E temos também fim de semana, temos férias, né? Não conseguimos trabalhar 24/7. E temos a limitação de velocidade também, né? Onde existem processos manuais, existem erros, né? Porque nós somos suscetíveis a erros, né? E aqui, como eu falei, nós estamos falando de tarefas repetitivas, então são tarefas cansativas, são tarefas chatas, né? Porque é sempre a mesma repetição. E isso representa um custo alto também para a empresa, né? Manter um profissional para fazer sempre a mesma tarefa, pela limitação que ele tem de tempo, isso acaba gerando um custo para a empresa. Então, o RPA ele surgiu de uma ideia bem simples, né? De um conceito bem simples, que é de trocar esse ser humano por um robô, né? Um robô que vai imitar exatamente o que o ser humano estava fazendo, né? Então, aí nesse caso, o RPA se torna o integrador dos processos. Então, o RPA, ele a definição, uma tecnologia de software que facilita a construção, implantação e gerenciamento de robôs, ou RPA bots, né, que emulam as ações humanas, interagindo com sistemas digitais. E qual que é a expectativa do RPA? Por que as empresas investiram tanto em RPA ao longo desses 30 anos? Porque eles estão em busca desses benefícios, né, de transformar essas tarefas cansativas e repetitivas em processos mais eficientes, liberar mais tempo livre para os humanos fazerem coisas mais interessantes, diminuir custos, aumentar a produtividade, o lucro. Então, tudo isso aqui é maravilhoso, se você parar para pensar, são ótimos benefícios, né? Então, essa aqui é a expectativa, mas será que isso vem sendo a realidade também ao longo desses 30 anos? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas antes de falar sobre a realidade do RPA, do que aconteceu durante todos esses anos, é, é, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes de como funciona o RPA. Então, aqui nós temos o processo, né, o Business User, e agora com o RPA temos mais um novo ator aqui, que é o RPA Dev, que é o desenvolvedor das automações, né? O RPA Dev, ele não conhece os processos, né, como o Business User. Ele precisa que o Business User explique para ele, passo a passo, como funciona cada uma dessas tarefas, né, para que ele possa, então, criar um script, programar o robô, né, para que ele faça exatamente a mesma coisa, siga exatamente os mesmos passos de forma automatizada, né? Então, aí o RPA Dev vai programar o robô e então isso tem que ser muito bem testado e validado, né? Uma vez que isso está validado, então isso pode entrar em produção, isso entra em produção, né? E aqui, então, como como eu falei, nós humanos nós somos suscetíveis a erros, né? Os robôs eles não vão errar. Claro, eles podem ter algum problema técnico eventualmente e falhar, mas se eles estão rodando, se estão funcionando, eles vão seguir o programa deles e não vão falhar. Mas uma coisa que pode acontecer e uma coisa nós temos uma vantagem em relação aos robôs, né? Nós temos um maior grau de intuição, né? De improvisação, criatividade. Então, o que acontece é que se, por exemplo, essa primeira tarefa, imaginem que é uma tarefa no SAP, né, que é, por exemplo, extrair um relatório do SAP, e essa tarefa consiste em entrar no sistema, navegar por 4 telas diferentes e clicar num botão para gerar o relatório. Agora, imaginem que a SAP lança uma nova versão e, em vez de 4 telas, passam a ser 3 telas. E o botão que era em um lugar mudou para outro lugar e mudou de nome, né? Se acontecer uma coisa dessas, o ser humano ele consegue inferir isso, consegue perceber isso e se adaptar, né? Por exemplo, ele pode pesquisar documentação nova, pode perguntar para alguém,
ou simplesmente por intuição, né, ele pode achar qual que é o caminho correto. Já o robô não, o robô ele está programado para seguir aquelas 4 telas e clicar naquele botão. Se isso mudar, o robô vai falhar aqui, nesse caso, né? Então, o que acontece se o robô falha, né? Isso acontece bastante com o RPA, o, o RPA Dev vai ter que corrigir isso, mas ele não sabe corrigir sozinho, né? Ele precisa do apoio do business, né? Que vai ensinar para ele qual que é o novo processo, né? Então, aí sim ele vai poder corrigir isso, né? E fazer um redeploy. E aqui também tem um outro problema, né? Se isso aqui estava em produção, esse processo ele foi interrompido, ele não finalizou. Então, muitas vezes, o business user ele vai ter que fazer uma execução manual desse processo, né, que foi interrompido. Então, aqui a gente começa a ver que existem alguns problemas com a RPA também. E qual que é, então, a realidade? Né? A Salesforce fez muitas pesquisas em relação a isso, né? Sobre qual que era o grau de satisfação e qual que é a realidade ao longo desses 30 anos com as empresas, né? Com as grandes empresas. E o que foi constatado é que as empresas investiram muito em RPA com essas promessas, né, que eu falei daquela expectativa, mas o que aconteceu foi mais ou menos isso, né? Então aqui nós temos um gráfico de tempo por esforço, né, por custo, e isso daqui, então, o esforço do business vai aumentando com o tempo. Então, aí digamos que aqui a empresa resolveu investir em RPA, né, que está preocupado que vai chegar um tempo, vai chegar uma hora que o business não vai dar conta. Porque a empresa está crescendo, os processos estão aumentando, né? Então, aí eles resolvem investir em RPA, e aí o que acontece nesse ponto? Aí o RPA Developer, ele vai ter um grande trabalho aqui para automatizar todas aquelas tarefas, né? E também vai ter que ter um alto investimento aqui também em infraestrutura, né, para os robôs, né? Os robôs precisam de máquina, precisam de infraestrutura, precisam de suporte, eles precisam de acesso a todos os sistemas, então eles vão precisar até de licenças também para poder acessar todos os sistemas. Então isso exige investimento. E o que acontece com o trabalho do business? Quando começa a implantação do RPA, ele vai ter um grande esforço que vai aumentar, porque ele vai ter que ensinar todos os processos para o RPA Dev, né? Depois, tudo bem, depois que os robôs começam a trabalhar, começa a diminuir o trabalho dele. Mas o que foi constatado é que existe uma grande necessidade de suporte do business com relação ao RPA. Então, ele vai ter que ficar constantemente suportando toda vez que quebrar algum processo, né? Ele vai ter que ficar monitorando e vai ter que ficar ensinando o RPA Dev a corrigir os problemas, né? Como a gente viu. E também fazendo execuções manuais, né? Quando for necessário. Então, o que se viu, né? É que se você pegar a média disso daqui, mais ou menos deu na mesma, porque isso daqui, essa linha pontilhada aqui, é como se fosse o trabalho do business, se caso não tivesse sido implantado o RPA. E aqui, nesse caso, deu na mesma. Isso aqui é uma média. É claro que existem casos de sucesso de RPA também, como também existem casos em que a empresa desistiu, porque passou a ter mais trabalho com RPA do que sem um RPA. Por essa necessidade de suporte, né? Então, é o que está escrito aqui, né? O que aconteceu muitas vezes, na maioria das vezes, é que o business ele só teve que mudar o seu foco da repetição manual, né, dos processos para o suporte do RPA, para servir a automação. Então, aqui tem uma frase bem interessante aqui, que a automação ela deve servir os humanos, né? Ela surgiu com esse intuito de servir aos humanos e não o contrário, né? Então, se nós humanos estamos servindo a automação, então é porque tem alguma coisa errada, né? O RPA não está cumprindo o seu propósito
E é isso que vem acontecendo, né, ao longo desses 30 anos. E a Salesforce também fez essa pesquisa aqui, na qual constatou-se que a maioria das empresas estão insatisfeitas com os resultados obtidos com a RPA, né? E a maior reclamação deles tem a ver com a falta de conectividade de dados e de aplicações, né? A falta de experiências conectadas, né, dos usuários. E aqui também nessa pesquisa, foi visto que apenas 28% das aplicações estão integradas nas empresas, né? Então, aqui começa a cair um pouco a ficha por que a Salesforce está investindo em RPA. Nós, como analistas de integração Mulisoft, né, nós aqui já começamos a crescer o olho com esses dados aqui, né? Porque, opa, só 28%, então tem bastante trabalho para a gente ainda, né? E a gente percebe também que todos esses problemas, né, conectividade, integração, isso é o que nós fazemos de melhor, isso é o nosso core business, né, no Mulisoft. Então, a Salesforce já tem aquilo que está faltando hoje em dia para o RPA. E então vamos falar um pouco mais sobre o Mulisoft RPA. Então, como eu falei, o Mulisoft, o RPA já existe desde os anos 90, né? E só que foi em 2021 que a Salesforce adquiriu essa empresa, comprou essa empresa Service Trace, que é uma empresa alemã, e já era vista como uma das plataformas mais inovadoras, mais visionárias de RPA, né? E tinha bastante facilidade de uso, deploy, governança, integração. Então, por isso que chamou a atenção da Salesforce, ela comprou, mas ela não simplesmente trocou o logo e o nome, e chamou de Mulesoft RPA. Ela fez uma grande transformação nessa plataforma. E que transformação foi essa? Ela trouxe essa plataforma para a nuvem, né? E também ela integrou isso de tal forma, como nós vamos ver agora daqui a pouco, que está causando uma revolução no mercado de RPA. Porque agora a Salesforce criou o que está sendo chamado de RPA como serviço, né? E isso é a nova tendência agora e é visto como um futuro do RPA, né? Então, antes de a gente entrar aqui em mais detalhes sobre como que o RPA está inserido, né, nesse contexto, eu queria falar sobre um conceito importante aqui, que é o API First. O que seria uma API Automation? Né? Geralmente nós chamamos de API Integration, né, uma integração, não uma automação. Mas se a gente parar para pensar, uma API, né, uma API tradicional, endpoint, que a gente desenvolve com o Endpoint Studio, ela é um tipo de automação, né? Porque se você, por exemplo, abrir um arquivo CSV e carregar os dados no Salesforce, por exemplo, você colocar isso num scheduler, ou via também HTTP Listener, isso é um tipo de automação, né? Porque em vez de alguém copiar esses dados manualmente, você está criando uma API que vai copiar isso automaticamente, né? Então, se você colocar um scheduler, aí é exatamente uma automação, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de, então, a automação por API. Por outro lado, uma automação RPA, qual que é a diferença? Ela é feita via UI, né? O que seria UI? O User Interface, né? Aqui a gente está criando um robô que vai entrar, vai fazer tudo pela tela. Então, por exemplo, em vez de ler o arquivo através de um connector, por exemplo, como a gente faz com a API, ele vai literalmente abrir o arquivo na máquina, copiar, vai abrir o Salesforce, vai navegar em todas as telas até onde ele quer copiar os dados, né? Então, uma navegação por UI, né? E a questão aqui é que uma integração ou uma automação, no caso por API, é muito mais rápido e muito mais eficiente do que uma automação UI, né? Imagine, por exemplo, que você está integrando, você está querendo fazer um processo automatizado, né, que a gente quer pegar respostas do ChatGPT, por exemplo, né, de inteligência artificial,
e a gente quer exibir a resposta do ChatGPT dentro do nosso processo, né? A gente poderia criar aqui um robô que vai abrir o site do OpenAI, né? Entrar, navegar até a tela do ChatGPT, escrever literalmente na tela a pergunta, né? E obter a resposta, dar um Ctrl+C na resposta e dar um Ctrl+V em algum outro lugar. Mas nós temos também o conector de ChatGPT, que já foi desenvolvido. E aqui, o conector ele vai usar uma API então, o ChatGPT tem uma API que expõe essas funcionalidades. Então, para que nós vamos criar um robô para fazer isso, se uma API pode fazer isso direto, de uma forma muito mais rápida e eficiente, né? Então, a regra aqui é que sempre sempre que for possível, nós devemos optar por uma automação via API, né? Então, para aplicações modernas que têm APIs documentadas e disponíveis, sistemas, né, mais complexos, né, como SAP, NetSuite, a gente vai usar uma API. A gente poderia fazer um robô? Poderia, mas sempre que for possível, isso aqui faz mais sentido, né? Para o banco de dados, por exemplo, né? Você tem um conector com um banco, para que você vai criar, por exemplo, um robô que vai abrir o Toad ou SQL Developer e copiar uma query lá, executar a query? Daria para fazer, mas não faz sentido, né? Mas, então, para que serve o RPA? Em alguns casos, a gente não tem acesso via API. Por exemplo, dados não estruturados, por exemplo, PDFs, imagens, né? No RPA, no Microsoft RPA, nós temos um conector muito interessante que chama OCR, né? Optical Character Recognition, que ele faz um reconhecimento de texto dentro de imagens, né? A gente consegue ver uma imagem e extrair o texto. Nós conseguimos extrair texto dentro de PDFs, né? Imagina sistemas sem interface, né? Esse até nós vamos ver um exemplo disso na demo. Se um sistema não tem API, né, como que nós vamos criar aqui uma API? Como que nós vamos fazer um request para um sistema que não tem API? Aí você precisa de um ser humano para entrar num sistema, entrar num site, por exemplo, fazer uma busca, né, e extrair os dados manualmente. Sistemas legados, sistemas client-server, né, não tem API. Então, como que nós vamos interagir com isso, né? Com uma API normal. Então, a questão aqui é, sempre que for possível, nós vamos usar uma API. Porém, existem várias situações em que nós não tínhamos acesso, esses dados ficavam travados para nós apenas com uma API. E com a entrada do RPA, nós temos agora um alcance maior, nós conseguimos chegar a dados que estavam travados antes para nós, né? Conseguimos destravar isso através do RPA. Então, agora, aqui é importante a gente ver o contexto, né? Onde que o RPA está inserido. Então, o RPA, quando a gente fala atualmente de automação, o mercado hoje em dia já não fala tanto de RPA e fala mais de hiperautomação. O que seria isso? Seria exatamente isso que eu falei. O RPA é um tipo específico de automação, via um RPA bot, né? Isso já existe há bastante tempo, né? Um tipo de automação tradicional, mas não é o único tipo de automação. A API também é um tipo de automação. E agora o mercado está interessado em esses diferentes formas de automação e que elas estejam integradas entre si. Então, a Salesforce criou uma suíte de sistemas, né, que ela chamou de hiperautomação, na qual nós temos o Flow Orchestration, o Flow Builder, que inclusive foi tema do Meetup do Renato, né, um tempo atrás. E nós temos o Endpoint API, nós temos o Flow o RPA, que seria o Microsoft RPA, né? Temos o Flow Integration, que é o Composer, né? Salesforce Composer. E o mais interessante é que está tudo interligado, né? Então, por exemplo, aqui nós podemos criar APIs, né? E podemos reutilizar essas APIs, como nós já sabemos, né? E agora também nós podemos criar automações e reutilizar essas automações. Então é interessante ver aqui que o business user, ele tem acesso às automações, né, que podem ser utilizadas aqui. Então, como vocês estão vendo esse verdinho aqui, é uma automação. Então, o business user, ele pode criar automações, pode criar processos automatizados
reutilizando esses assets que estão sendo criados aqui. E ele pode criar isso de diferentes formas, combinando com outros conectores que já existem aqui no Composer, né? Da mesma forma, nós podemos usar aqui no Flow Builder, nós podemos usar automações, né? Pedaços de automações aqui, e compor diferentes tipos de fluxos aqui, dentro do Flow Orchestration também. Nós temos também um Einstein Bot, né? O Einstein GPT agora, que usa inteligência artificial, que é um chatbot, né? Que pode interagir com os clientes, né? Através de um chat, fazendo perguntas e respostas, né? Isso também faz parte da Hyper Automation. Inclusive, a prova da certificação não é somente de RPA, é de tudo isso daqui. Inclusive, na prova caem perguntas até de APIs, né? Até perguntas que caem na prova de MCD, de Developer, caem na prova de Hyper Automation, porque o Endpoint faz parte da suíte de hiperautomação. Então, com isso, quando a gente pensa na hiperautomação, aí sim a gente começa a ver esses benefícios acontecendo, né? E isso está causando uma verdadeira revolução. O que está acontecendo agora, né? Isso daqui a gente vai ver é o mesmo gráfico, né? Só que com a hiperautomação, né? O RPA Developer ele já não tem tanto esforço, porque ele só vai criar aquelas automações que são absolutamente necessárias, né? Que não é possível fazer com a API. E as APIs vão fazer a maior parte do trabalho da automação, da forma como a gente já está acostumado, né? O investimento em bots, né, nessa infraestrutura de robôs vai ser bem menor também, né? Essa linha azul aqui ela é bem interessante, que ela representa os assets que vão sendo criados, que são reutilizáveis, né? Então, isso vai criando, né, um arsenal de automações que vão ficando, que vão sendo publicadas e vão ficando à disposição do business user, para ele poder usar isso daí, né? Então, o business user, ele passa a ser dono dessas automações, e ele pode utilizar isso da forma como ele quiser. E aqui nós vemos, então, o trabalho dele com a automação diminuindo. Isso que é o objetivo, né? Então, aqui, ele se beneficia dessa reutilização, né, e desses assets que vão sendo criados pelos times de automação. E aí, essa linha pontilhada aqui, então, seria o esforço dele, né, ao longo do tempo, se não tivesse a hiperautomação. E aqui nós vemos essa diferença, né, que o que foi economizado aqui de tempo e de custo, de esforço, né? E isso daqui é o que nós devemos procurar com a hiperautomação. A hiperautomação, o objetivo é isso. É esse daqui, é diminuir o trabalho, né? Aqui, realmente, a gente começa a ver um ganho muito grande. Esse ganho pode transformar uma empresa, né? Pode representar até a sobrevivência da empresa, em alguns casos, pode alavancar a empresa com que ela faça com que ela cresça bastante. Então, isso daqui é o que nós temos que buscar como profissionais de hiperautomação, né? Esse é o objetivo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, eu vou mostrar isso mais na demo, tá? Mas só para ficar listado aqui já quais são os componentes do RPA, são 4 componentes principais, né? O RPA Manager, que é um portal, né? É um site, ele por enquanto, ele está separado do Endpoint Platform, né? Já existe algumas integrações acontecendo, talvez a tendência é que ele migre para o Endpoint Platform em algum ponto no futuro. Eu vou falar um pouco sobre isso. Temos o RPA Recorder. Eu não vou entrar em detalhes porque eu vou mostrar isso ao vivo, né? Eu vou mostrar isso na demo. Apesar que o RPA Recorder eu acho que não vai dar tempo de mostrar. Ele é um gravadorzinho, né, que você consegue realizar o processo manualmente na sua máquina e ele vai gravando, vai tirando screenshots, você pode ir digitando comentários durante a execução, né? Ele é um gravadorzinho, você pode dar pause e escrever comentários. O objetivo dele não é criar automação, mas sim documentar, né? Então, ele é mais usado na fase de design. Porém, quando você começa o projeto, quando você usa o RPA Recorder, ele já cria um scaffold, né? Já dá um kickstart no seu projeto. Então, ele cria um pouco do código também.
Apesar que nós vamos ver que com a RPA Builder, né, que é o próximo aqui, ele não funciona com código, ele funciona com no code ou low code, apenas drag and drop aqui de comandos que nós já temos prontos aqui, né? Então não é muito bem código. Mas quando você usa o RPA Recorder, ele já cria um scaffold, já cria um início, né, do seu... inclusive algumas coisas já funcionando. O RPA Recorder já cria, mas o RPA Recorder, ele é mais usado na fase de design. Aqui nós estamos já na fase de build, né? Nós vamos ver daqui a pouco o ciclo. Então esse é o outro componente, o RPA Builder, né? Esse software aqui. E temos também o RPA Bot, esse aqui é o RPA Bot Configurator. Então, aonde você for fazer o deploy da sua automação, você precisa ter um bot, né? Então, na sua máquina local, como desenvolvedor, você precisa ter um bot. O Clua, uma dúvida aqui. Sim. Você mencionou lá do Recorder, né? Ele é utilizado ali na fase de design, ele gera ali o código também, né? E na sua visão, ele estaria classificado somente nessa fase de design ou a gente poderia considerar design e também ali build? Isso vai estar até mostrando no próximo slide aqui, que é... não, acho que vai faltar mais um slide, mas ele faz parte principalmente do design. Eu, por exemplo, quando ele cria um código já para você, mas eu não gosto de usar o código dele. Eu comento tudo. Eu não gosto do código do design, eu gosto de fazer o código do zero. Mas, tecnicamente, ele faz parte também do build, sim, pelo fato dele gerar um código. Ah, legal. A gente usaria em duas fases, né? Legal. Sim. Mas eu vou até mostrar daqui a pouco um diagrama que vai mostrar isso. Aqui, então, eu acredito que a maioria aqui já está bem acostumado com essas plataformas aqui, que é o nosso ambiente de desenvolvimento tradicional de APIs Munisoft, né? Que é o Endpoint Studio, Endpoint Platform, Endpoint Exchange. Então, eu vou fazer um paralelo com o RPA, né? Com o Munisoft RPA. O que seriam, no caso do RPA, esses ambientes, né? Então, no RPA nós temos, então, aqui embaixo, o RPA Builder e o RPA Recorder. Eles seriam equivalente ao Endpoint Studio, porque é aqui que você cria, você faz a implementação da sua automação, né? Aqui nós temos um RPA Bot Farm, né, que são onde estão os seus bots. Eles geralmente ficam na nuvem, né, no Azure, Google Cloud ou AWS, e eles não vão para o Cloud Hub ou para o Runtime Fabric, eles precisam apenas estar na nuvem e eles precisam ser sistema operacional Windows, né, o RPA, tanto o desenvolvimento como a produção, ele só funciona em sistemas operacionais Windows, né, isso é um padrão até do RPA, e eles precisam também ter acesso aos sistemas. Então, se você está esse RPA bot está numa máquina e a automação vai envolver interagir com o SAP, então essa máquina precisa ter acesso ao SAP e esse bot precisa ter acesso ao SAP nesse caso, né? Então aqui o único requisito dessa máquina é que ela seja Windows e que ela tenha acesso aos sistemas que a automação vai precisar. E aqui o RPA Manager seria equivalente ao Endpoint Exchange, né? Seria uma espécie de control plane aqui, né? E aqui, no caso, o Endpoint, o Microsoft Composer, né, tá bem ligado com isso também. Ele tem aqui o ambiente de desenvolvimento, onde só que aqui é no code, né? Os usuários de negócio conseguem compor seus fluxos aqui com esses conectores, né? Inclusive de RPA também, que você vai disponibilizar para o Microsoft Composer, né? E tudo isso está interligado, né? Então, o Microsoft Composer tem um runtime embutido aqui, né? E ele se comunica com o RPA Manager. E o interessante também aqui que eu vou mostrar é que o RPA Manager ele está conectado com Endpoint Exchange e você consegue publicar as suas automações no Endpoint Exchange. Eu vou mostrar isso até na demo. Então,
no seu Endpoint Exchange, além das APIs, você passa a ter também as automações que estão expostas, né, via uma API. O Cluan, aproveitando que você está nessa imagem, eu acho que a gente tem algumas perguntas aí que podem ser bem pertinentes. Posso mandar? Ah, sim, 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 claro. Legal. O Johnny, ele pergunta aqui, né? Então a gente tem ali a imagenzinha da RPA Farm, onde vai ter os boots aí de RPA, né? E acho que talvez um ponto bem interessante, né? Como que eu desenho isso, né? Como que eu vou... Ah, vai ter quantas máquinas, quantos robôs, né? E aí ele faz uma pergunta, né? Se você criar aqui uma máquina, colocar um robô instalado lá, essa máquina pode executar ali um único processo, ou se eu tenho, sei lá, dois processos que executam em horários diferentes, eu poderia reaproveitar aquela mesma máquina. Sim, pode reaproveitar, inclusive até simultaneamente. Só que, quer dizer, não vai acontecer em paralelo, mas o que a gente pode configurar é a prioridade. Então, se você tem o mesmo bot que vai executar automações diferentes e que pode acontecer um conflito, você tem como configurar qual tem prioridade, qual vai acontecer antes. Então, elas podem acontecer, sim, no mesmo bot. Inclusive no mesmo horário, se se tiver um conflito, ele vai ver qual que tem a maior prioridade e vai deixar o outro em fila, esperando. Ah, legal, cara. Muito bom, obrigado. Beleza? Bom, então, se não tiver mais perguntas, eu vou continuar aqui, vou seguir aqui em frente, mas aqui a ideia principal de ver é que tudo está interligado, né? Então, as automações não são mais isoladas, né? Elas fazem parte aqui de todo esse sistema de hiperautomação. Essa daqui, então, são as fases do ciclo de vida da automação. Tudo começa aqui pela avaliação. Eu vou mostrar isso na tela daqui a pouco. Mas aqui o ponto principal é assim, avaliar antes de criar uma automação, ela realmente precisa ser uma automação, pode ser uma API, por exemplo. Será que vai valer a pena ser feita? Será que vai causar problemas mais para frente? Então aqui a Salesforce está preocupada em não ter os problemas que aconteceram no passado, né? Aprendendo com o passado. Isso acontece no RPA Manager. Depois tem a fase de design, a gente desenha um fluxo, né, usando o BPMN, que a gente vai mostrar também daqui na demo também. Tem um RPA Recorder que acontece aqui para enriquecer essa documentação desse design, né? O build, como eu falei, o RPA Recorder já cria um início, né? Mas a maior parte da implementação vai acontecer no RPA Builder, né? E aqui vocês estão vendo que são usuários diferentes, potencialmente são diferentes também. Usuários de negócios estão mais envolvidos aqui na fase de avaliação, de design. A fase de build é um desenvolvedor. Depois vem o teste, né? Que acontece também dentro do RPA Manager, né? Aí já utilizando o RPA Bot. E depois vem o deploy em produção e a operação seria o monitoramento, né? De como estão acontecendo, se estão falhando, se estão funcionando. Tudo isso acontece no RPA Manager também, né? Então, agora nós vamos para a demo. Renato, quanto tempo nós temos? Eu preciso saber mais ou menos se eu vou poder entrar em mais detalhes ou menos detalhes. Não estou querendo extrapolar muito o tempo. Certo? Não, cara, pode ficar tranquilo em relação ao tempo, tá? Tem bastante ainda, fica à vontade, tá? Tá. Se eu tiver extrapolado, eu passo mais rápido, né? Tá bom. Mas, então, eu criei aqui um caso de uso para a nossa demo, que é a seguinte. Imaginem que nós temos aqui dois sistemas que buscam preços de produtos em diferentes lojas, né? E são dois sistemas diferentes, né? Um é um sistema moderno, que tem uma API, e outro é um sistema legado, que não tem uma API. E eles usam o mesmo código para os produtos, né? Um código
universal, digamos assim, que vai servir para buscar nos dois sistemas. Imagina que eu sou, então, um revendedor, eu compro produtos, né, e estou sempre buscando os preços mais baratos para eu poder revender com a maior margem possível, né? Então, com o código do produto, eu quero pesquisar nesses dois sistemas, né, quais são as lojas que têm esse produto e quais são os preços, e eu quero ver o menor preço que tem nesse sistema e o menor preço que tem nesse sistema. E depois eu quero comparar e ver qual que é o menor preço de todos, né, entre os dois sistemas. Então, como que eu resolveria isso com uma arquitetura API-led, né, como a gente já está acostumado? Eu criaria aqui duas APIs de sistema, né, cada uma, então, ia interagir com um desses backends, e depois vai pegar o melhor preço, a melhor loja de cada um desses sistemas aqui, e a API de processo vai fazer a orquestração e vai ver dentre os dois sistemas qual que é o melhor preço de todos, né? Então, uma API de experiência poderia ter acesso aqui ao melhor preço de todas. Aqui eu poderia ter mais, aqui API de sistema, né? Aqui, para fim de simplificação, coloquei somente dois. Só que aqui a gente se depara com um grande problema, né? Esse sistema aqui não tem uma API. Então, como que nós vamos entrar aqui e extrair dados daqui se não tem uma API? A gente estaria dependendo de uma interação manual, né? Um usuário vai ter que entrar manualmente aqui e pesquisar no site qual que é o menor preço. Não, a gente não consegue, a gente não conseguia fazer isso. Agora, com automação RPA, nós conseguimos. Então, como que isso funcionaria? A API de sistema vai mandar um request para a automação que está exposta no Exchange, né? E vai falar para o robô entrar em ação aqui e pesquisar para nós qual que é o melhor preço, né? Para que nós não fiquemos dependendo de uma interação manual, né? Então, imediatamente o robô vai vir aqui e vai procurar o melhor preço. E aí, a automação vai retornar para a API qual que é o menor preço para esse Product ID. Então, vai ser passado aqui o Product ID, o robô vai pesquisar por esse ID aqui e vai achar o melhor preço, a melhor loja e vai retornar aqui para essa API. E então, aqui isso vai acontecer de forma assíncrona, né? Então, aqui faria mais sentido usar alguma espécie de broker aqui, um message queue, para fazer isso de forma assíncrona. Então, com isso, a gente conseguiu resolver um problema que sem automação nós não conseguiríamos, né? Então, por isso que o RPA veio para trazer maior alcance, né? O RPA ele está agregando, né, a Molesoft para conseguir chegar onde antes ela não conseguiria chegar, porque precisaria de um processo manual aqui, né? Então, com isso, isso vai ser possível. Então, eu vou mostrar aqui agora o diagrama, né? Eu vou mostrar isso depois também lá no RPA Manager, né? Mas só para dar uma introdução aqui, o que o robô, nosso robô, eu já deixei ele pronto, o que ele vai fazer para nós, né? Ele vai entrar no site, né? Eu vou até abrir o site aqui, acho que eu estou com ele aberto, deixa eu ver, tá aqui. Esse aqui é um site fictício, tá? Eu fiz para teste. Então, eu vou ter que fazer eu vou fazer o que o robô iria fazer. Ele tem que fazer o login no sistema, né? Então, vou colocar aqui o usuário, a senha. Vou entrar aqui. Então, esse é o sisteminha, né? E aqui eu posso pesquisar por um ID, por exemplo, eu vou colocar o ID aqui 1001. Eu vou pesquisar e aqui eu vou ter uma lista de produtos, são o mesmo produto, com o mesmo código, só que de lojas diferentes e com preços diferentes. E aqui eu posso ordenar pelo preço, e aqui em cima vai aparecer para mim o melhor preço. Então, o robô vai seguir exatamente esses passos, vai pesquisar pelo ID, vai fazer a busca, vai pegar o resultado, e vai pegar o melhor preço e a melhor loja, e vai retornar isso para a API. Aqui,
esses outros caminhos esse seria o caminho feliz, né? Ele vai fazer a busca dos produtos, se ele encontrar os resultados, ele vai ordenar os resultados, né? Sort results, vai ordenar para pegar o menor preço, vai pegar o menor preço da loja. Depois ele vai fazer o Clear Search, que é simplesmente clicar nesse botão Clear, né, para limpar a busca. E aqui ele vai fazer um callback. Ele vai ter o melhor preço, né? Caso ele não encontre o produto, ele vai setar aqui melhor preço e melhor loja para não encontrados. E caso o login falhe aqui também, ele vai tornar alguma coisa diferente. O login falhou, uma coisa assim, ele vai logar aqui que foi feito um login que falhou, né? E aqui no final ele sempre vai vir aqui para o callback, né? E no callback ele vai fechar aqui sempre o browser, vai fazer o callback, ou seja, vai retornar para a API qual foi o resultado, e aqui termina o processo. Então, essa aqui eu já mostrei, que seria a interface, né, que o robô vai tá controlando. Né? Então, esse é o nosso caso de uso, né, que eu criei automação para isso. Então, vou tentar passar um pouquinho por cada uma das etapas do ciclo de vida, mas não vou entrar muito em detalhes, né, porque o propósito aqui não é fazer um tutorial de RPA, porque a gente não teria tempo para isso, né? Já tem outros recursos para isso. Mas a ideia aqui é somente mostrar um pouquinho de cada uma das etapas, de como foi feito, e mostrar isso aqui em ação, também isso aqui rodando, né? Então, eu vou aqui para o RPA Manager. Nosso RPA Manager está aqui. Então, esse daqui é o portal RPA Manager. Antes de eu começar a falar sobre a nossa demo, nosso caso de uso, queria fazer aqui algumas observações importantes. Primeiro é que essa versão aqui já está obsoleta um pouco, já está desatualizada, porque, como eu falei, a Microsoft está migrando algumas coisas para o Endpoint Platform já. Né? Então, por exemplo, essa parte de User Management, aqui você consegue criar usuários, criar grupos, criar roles, User API Keys, né? Isso daqui já saiu daqui, já está no próprio Endpoint Platform, né? Já está integrado. E a tendência é que mais coisas vão ir migrando para o Endpoint Platform e fique mais integrado, né? E para como que a gente obtém esse acesso ao RPA Manager? Ainda não tem acesso individual, como é com o Endpoint Platform, que você faz um trial, né? Você cria um trial e você já tem acesso ao Endpoint Platform. Aqui você não consegue fazer isso. Você precisa fazer isso a nível de organização. A sua empresa precisa solicitar para a Salesforce uma instância desse portal RPA Manager, e aí os colaboradores, né, os funcionários da empresa passam a ter acesso ao mesmo portal, o portal da empresa, né? No caso aqui, o portal da Make Sense, que eu estou utilizando, né? Eu não conseguiria fazer isso por conta própria num ambiente particular, assim, trial, por exemplo, né? Outra observação importante aqui, quando a gente entra no RPA Manager, já aparece aqui Download Applications, que seriam as aplicações que a gente precisa para trabalhar com RPA, né? O RPA Recorder, RPA Builder e RPA Bots. Então, primeira coisa, uma vez que vocês tenham acesso ao RPA Manager, é baixar isso aqui. Vocês precisam estar numa máquina Windows, né? E aí vocês precisam instalar. Eu já tenho eles aqui, ó, RPA Bot Configurator, RPA Recorder e RPA Builder. Eles estão aqui. Então, vamos tentar passar um pouco de como esse processo já foi criado, essa automação já foi criada, mas eu vou mostrar um pouco da fase de avaliação, o que teria que ter sido feito no início, né? O que foi feito no início antes de criar a automação, né? Então, nós temos essa opção aqui de Process Evaluation, né? Aqui por onde tudo começa, né?
Então, aqui eu já tenho as minhas APIs, as minhas automações, né? Então, no caso, essa que é a automação que a gente vai ver aqui na demo, né, ela está em produção, né? Então, eu preciso marcar aqui production, né? E ela vai passando por todas essas fases aqui, né? No começo, ela ainda está no created aqui, uma vez que ela é aprovada, ela vem aqui para approved ou rejected, né? Depois vai para o design, build, teste. No nosso caso, já está em produção. E aqui eu Gu, consigo ver... Opa, pode falar. aproveitando, né, que você falou um pouco aí do ciclo de vida, né? Tem uma pergunta aqui no chat. Uhum. Enquanto estiver aí na fase de desenvolvimento, né, tem como mais do que um desenvolvedor trabalhar simultaneamente nesse processo? Por exemplo, se fosse uma API versionada no Git, cada um criaria uma branch, né? Me parece que é Uhum. um pouco não, parece que é bem diferente, né, o versionamento aí, né? Sim. Como que ficaria? Seria possível mais uma pessoa trabalhar? Como que é aí na sua experiência? Não, não. Não seria possível, seria muito complicado, porque aqui, inclusive, por exemplo, se eu tentar fazer isso, né, eu preciso ir fazendo e testando na minha máquina, eu preciso ir rodando na minha máquina. Se alguém mudar o meu código, nós vamos ver que não tem código, é tudo no code, né? Mas se alguém mudar os comandos que eu usei e, e fazer, ele pode quebrar totalmente minha automação. E não teria muito sentido, né? O trabalho aqui, ele faz muito mais sentido se for feito por uma pessoa só. E uma coisa interessante aqui, também aproveitando a pergunta, é que tem aqui também o RP Manager, ele tem uma espécie de gira, né? Um pequeno gira aqui dele, que aqui, quando a gente vem aqui no My RPA, nós temos aqui o My Process Board, né? Que eu consigo criar tarefas, né? Do que eu preciso fazer, o que está aqui na minha fila para fazer, o que está em processo, o que está completo, né? Então, eu posso ir mudando daqui para cá, né? Conforme eu for fazendo, né? Aqui eu posso colocar o que eu preciso fazer e vou mudando aqui nesse board, né? Então, ele tem uma espécie de controle, não de versão, mas de trabalho aqui, né? Como se fosse um Kanban aqui também, né? E aqui eu venho no meu backlog, eu consigo ver o que está no meu backlog, o que está no backlog do time. Então tem uma colaboração aqui, mas o RPA com duas pessoas não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo, tem que ser uma pessoa só. Ah, legal, acho que ficou bem explicado. Eu concordo com você, né? É muito específico ali para estar duas pessoas no mesmo processo. Claro, às vezes você tem dois processos, cada um vai estar trabalhando em um, né? Mas no mesmo ali é um por vez, né? E ainda sobre o ciclo de vida, é comum ter ali no Boot Farm um ambiente ali de QA, ou geralmente não, você executa na sua máquina, funcionou, e aí você já manda ali para a prod, ou você às vezes costuma ter, seria uma boa prática ter um ambiente ali intermediário e depois manda, porque acho que você ter um ambiente intermediário vai consumir seus créditos também, né? E como que você tem visto que tem Uhum. sido feito? Sim, geralmente nós temos ambientes de teste que seriam dentro do seu bot farm, você vai ter alguns bots que são específicos para Q&A, né? E também você pode usar a sua própria máquina, como eu vou mostrar aqui, eu vou usar a minha própria máquina para rodar testes. Mas é claro, depois que isso vai para teste, eu até vou mostrar lá depois onde que você cria as configurações de teste, é melhor você ter um bot que esteja na nuvem, né? Mas que seja um bot específico para teste. Ele vai ser, é bom você ter um bot específico para teste e um bot específico para produção, né? Então, realmente, isso precisa estar separado. E essa fase aqui de Q&A, né, acontece aqui nessa etapa de testes, e aqui a gente consegue criar separadamente, né, fazer deploys separados para teste e para produção. Então, eles ficam separados. Ah, legal, cara. Obrigado. Beleza? Aqui, então, no Process Evaluation, é onde tudo começa, né? O que teria que ser feito no começo, né? Se eu vir aqui nesse olhinho aqui, eu vou ver o que eu fiz quando foi
iniciado o processo, né? Eu coloco aqui o número de horas que demora esse processo, eu coloco o custo do processo, a frequência que isso é executado por mês, né? E aqui nós temos qualificadores e benefícios, né? O que seria isso? Aprendendo com o passado, né? Nós vimos que no passado o RPA quebrou muito a cara, tentando automatizar processos que depois, mais para frente, deram mais trabalho do que solução, né? Então, antes de criar uma automação, você deve se perguntar todas essas coisas aqui. Você pode colocar mais perguntas, né? Mais qualificadores e mais benefícios. Você pode criar, você pode excluir esses aqui, né? Eu não vou falar de todos eles, né? Porque não vai dar tempo, mas eu vou falar de um que eu acho bem importante, né? Aqui eu não consigo mexer porque já está em produção, né? Mas quando você está na fase de avaliação, você vai scrollando isso aqui para frente e para trás, né? Então, estabilidade. O que seria isso? Um processo, para ser automatizado, ele precisa ser estável, né? Ele precisa mudar muito pouco, né? Claro que às vezes vai ter uma mudança aqui, outra ali, mas se é um processo que vive mudando toda hora, né? Isso daqui não é estável. Se isso aqui já tiver para trás aqui, para mim já todo o resto não interessa mais. Isso daqui já para mim já é um no-go, né? Se isso aqui não for estável, não é uma boa ideia automatizar isso daqui. Da mesma forma, você vai se questionar todas essas perguntas aqui, o risco, né, a complexidade. Se for uma coisa muito complexa, também não vale a pena criar Você vai ter muita dor de cabeça com essa automação. Então, quanto mais simples, mais indicado, né, você criar automação. Então, essa é a fase de evaluation, né, que estava acontecendo aqui. Depois que ela aconteceu, ela já foi para design, né? Então, vou mostrar um pouquinho da fase de design, que ela acontece aqui. Eu preciso entrar, então, todos os nossos processos, para não ficar tudo misturado, a gente consegue criar categorias e separar dentro de categorias. Então, no caso, está dentro dessa demo 1 aqui. A nossa automação é essa daqui, Meetup Demo 2. E aqui a gente já entra e consegue ver aqui aonde que ela está no processo. Ela está em design, está em build, está em teste ou está em produção. Né? No meu caso aqui, ela está em produção. Então, eu posso até voltar para teste, se eu quiser, eu posso voltar para cá. E aqui embaixo, a gente consegue ver a documentação, né? E eu consigo ver o diagrama, que isso daqui foi feito na fase de design, né? E ela começa no RPA Manager, só que ela pode ser incrementada usando o RPA Recorder. Eu não vou usar aqui, para não consumir muito tempo, mas você basicamente você cria o seu fluxo, né, como a gente viu, depois você executa isso na sua máquina com o RPA Recorder, ele vai gravando, vai salvando screenshots, né? Então, quando você usa o RPA Manager, desculpa, o RPA Recorder, quando você clica aqui num desses processos, aqui embaixo, eu não usei, mas por isso não está aparecendo. Mas se eu tivesse usado o RPA Recorder, aqui embaixo apareceria um screenshot. Por exemplo, Search Products. Eu teria feito isso na minha máquina e o RPA Recorder teria gravado um screenshot aqui, aonde que eu precisei clicar para fazer a busca, né? Ia aparecer o mouse clicando no Search, né? Aqui no Clear, por exemplo, ia aparecer o mouse clicando no Clear, né? Como eu não usei o RPA Recorder, isso não ficou documentado aqui. Mas o RPA Recorder serve principalmente para isso, né? Para criar essa automação, para criar essa documentação da automação, né? Então essa seria a fase de build, de design, né? Depois da fase de design, ela vai para a fase de testes. Eu posso criar cenários diferentes usando parâmetros diferentes. Por exemplo, eu posso fazer um teste para o caminho feliz aqui. Então, o teste vai ser, por exemplo, testar busca com resultados. Depois, eu posso criar um teste, testar busca sem resultados. Né? Eu vou passar um ID que não existe aqui, que eu sei que não existe. Testar login falho. Então, aqui a ideia é criar um teste para cada uma das possibilidades, para cada um dos cenários. Né? Então, eu posso fazer isso na fase de teste. Agora, eu vou mostrar a fase de produção, né? Que eu já fiz o deploy disso aqui.
Quando eu faço um deploy, eu tenho duas formas de fazer deploy em produção. Eu venho por aqui, Create Run Configuration, né? Aqui eu vou criar um nome para a minha configuração, vou criar uma descrição, vou ver aqui no Next. Aqui, esses são os Activity Parameters, né? Os parâmetros da automação que eu vou mostrar, né? Eles são muito importantes no desenvolvimento. Eu já vou explicar por quê. E aqui nesses parâmetros, você pode passar os valores default, assim, né? Por exemplo, o product code. Consigo passar um product code diferente desse, mas aqui eu coloco apenas um valor default, né? Quando você cria um activity parameter, quando a automação vai ser exposta via API, a gente tem acesso a esses parâmetros, seriam parâmetros de entrada. E também os parâmetros de saída são também activity parameters que você precisa criar. Se você cria um activity parameter, né, no final do processo, você vai ter acesso ao resultado que ficou salvo nele. Então, por exemplo, eu criei um activity parameter aqui, best price, né, que está em branco. Mas quando a automação rodar, aqui nesse best price vai vir o melhor preço. Best store vai vir a melhor loja. Né? Tem um product name também, product name. Aqui tem um valor padrão. E aqui, quando eu vou fazer o login, eu posso colocar o usuário e a senha. Claro que na vida real, eu nunca colocaria uma senha aqui dessa forma, né? Pensaria numa forma mais segura de fazer isso. Mas aqui, para fim de demo, eu passei aqui a senha como um activity parameter, né? Então, se eu colocar aqui um usuário, uma senha que não existe, ele vai falhar o login, daí eu consigo testar. Então, quando eu crio os casos de teste, eu vou ter uma fase que é bem parecida com essa, né? E aqui eu vou colocar os valores que eu quero testar. Então, quando eu criar o teste falho, eu vou colocar uma senha errada. Quando eu vou criar o teste do cenário de produto não encontrado, vou colocar um produto que não existe, uma senha que não existe, um ID que não existe. Então, esses são os activity parameters, né? User tasks. Quando a gente cria um processo automatizado com o Microsoft RPA, ele não precisa ser 100% automatizado com tarefas feitas por bots. Você pode misturar com tarefas feitas por humanos, né, com user tasks. E aí, quando o processo chega numa user task, o processo vai ficar aguardando um usuário colocar o input nessa tarefa, né? Então, aqui eu posso até colocar aqui para mandar um e-mail notificando o usuário que vai precisar realizar algum input numa tarefa, né? E o processo vai ficar parado enquanto o usuário não chegar e não fizer isso que tá pendente dele fazer, né? E aqui, se eu tivesse tarefas, né, user tasks aqui, apareceriam aqui. Execução. Aqui é onde que vai rodar isso daqui. Se eu colocar aqui em cima, vai ser na minha própria máquina. Né? Eu preciso estar logado, e aí o robô vai começar a controlar, vai começar a movimentar a minha máquina. E foi isso que eu fiz no demo que eu vou mostrar. Quando eu executar a automação, vocês vão ver que o robô vai começar a controlar a minha máquina e as coisas vão começar a mexer sozinho na minha máquina. Aqui seria process trigger, seria para a criação de schedules. Né? Eu quero que isso aqui rode todo dia, eu posso fazer, por exemplo, cada minuto, né, uma vez por semana, quais dias da semana. Então, eu posso deixar agendado para isso acontecer quando eu quiser, né? E aqui, no final, deixa eu ver se ele vai deixar para o próximo. Não, ele vai precisar que eu crie. Então, vou criar alguma coisa aqui. Coisa aqui. E vou para a próxima. E aí, a última etapa eu vou fazer o deploy disso num robô. Então, nós temos atualmente aqui 5 robôs, apenas esse que é o meu robô, essa aqui é a minha máquina, e já está mostrando para mim que ela está deployable, né? Que ela está ativa agora, né? Então, eu posso fazer o deploy aqui. Essas estão com warning, né? Esse aqui acho que deve ser o laptop de alguém.
Então, ele já vai mostrar para mim quais são os RPA bots que estão disponíveis, né? Então, dessa forma, eu criaria uma run configuration, né? Só que eu não vou criar aqui porque eu já criei uma. Só que a que eu criei, ela é diferente, ela é invocable, né? Então, eu não vim por aqui, eu vim por aqui, eu só consigo criar uma delas, né? E a grande diferença desse invocable é que quando eu faço esse deploy, né, dessa forma, invocable, ela vem para o Exchange, né? Deixa eu ver se a minha sessão não expirou aqui. Eu tenho que fazer o login. Só ver aqui o autenticador, né? Então, aqui a gente começa a ver a automação como serviço, né? Porque quando eu faço o deploy dessa automação como invocable, ela vem para o Exchange, né? E ela fica aqui como um conector ou como uma REST API, né? E quando eu venho aqui, eu consigo ver quais são os endpoints que ele cria para essa automação. Eu tenho esses 3 endpoints aqui. No caso, quando, por exemplo, usar o post, eu posso até, se eu pegar essa URL aqui, eu consigo testar ela no Postman, né? Eu vou rodar ela pelo Postman e ela vai executar a automação na minha máquina. E aí no Postman, eu até tenho um pronto aqui, eu faria um post, né? Aqui eu copio todos esses parâmetros. O que são esses parâmetros? São os Activity Parameters, né, que eu criei. E aqui tem o Product Code, por exemplo. Então eu posso aqui colocar o Product Code que eu quiser. E quando rodar isso daqui, ele vai, então, através aqui dessa API que está expondo a minha automação, ela vai acionar a automação passando esses parâmetros aqui, né? Eu preciso passar um API key que eu preciso criar. Isso daqui precisa estar no headers, né? Eu preciso criar esse key. E aí, quando eu rodar isso daqui, o robô vai começar a controlar a minha máquina e vai começar a mexer minha máquina e fazer todo aquele processo que a gente viu, né? Então, isso daqui que eu acho bem interessante, que é como a gente consegue utilizar a automação como uma API. Antes de a gente rodar, eu queria mostrar, então, a fase de build, que eu não mostrei ainda, como que ela acontece, né? Então, quando eu chego na fase de build, eu consigo abrir a automação no RPA Builder, né, que é a ferramenta principal aqui. E aqui no RPA Builder você já vai ter aqui em cima o processo, né? Quando você usa o RPA Recorder, ele já vem com algumas coisas prontas. E aqui, então, para cada etapa do processo, né, por exemplo, login, eu vou ter que desenvolver isso aqui, utilizando essas ferramentas. Eu não sei se está dando para vocês lerem aqui, Renato, ou está muito pequeno. Acho que deve estar pequeno, né? Bom, eu estou aqui na tela do notebook e tá dando para ver sim, tá? Ah, beleza. É porque quando a gente trabalha com RPA, né, o Windows por padrão, eu até quebrei a cara com isso no começo, que não estava funcionando direito, porque a resolução tem esse scale aqui, o display, que por padrão é 125%. Então as coisas ficam um pouco maiores. Só que se você deixar 125%, a automação não funciona direito. Ela vai falhar toda hora. Então você precisa deixar em 100%. E aqui as coisas ficam um pouquinho pequenas, né? São um pouco chato. Mas até fica a dica para quem começar a trabalhar não ter esse problema também. Então, como que funciona o desenvolvimento com o RPA? Você vai fazer passo a passo o que o robô está fazendo através desses comandos. Então, o primeiro comando que eu fiz aqui é um keystroke. O que é keystroke? É pressionar alguma tecla no teclado, né? E no caso, eu criei o Windows mais D, né? Esse é um atalho para minimizar a tela. Então, eu simplesmente
jogo um keystroke aqui, eu abro ele e eu dou um start aqui e eu dou um Windows D na minha máquina e ele já vai registrar aqui, né? E aí já fica, então, programado que toda a automação vai começar com o Windows D, que é para minimizar tudo na minha tela, né, e aparecer o desktop. O segundo comando aqui, enter username, ou melhor, web session. Quando eu crio uma web session, automaticamente, essa web session específica para o Chrome, né? Eu tenho aqui web sessions para Chrome, eu tenho para Firefox, tenho para Edge também. Então, quando eu crio um web session, eu já falo qual que é o URL, ele já vai abrir o browser, né? Então, a configuração, essa aqui é a configuração do meu web session. Eu até coloquei aqui incógnito, né? Um parâmetro que eu coloquei para abrir o Chrome em modo incógnito. E aqui é importante também ver que quando a gente cria uma web session, a gente precisa salvar um web session ID. Para que serve isso? Para todas as próximas etapas, precisam estar usando o mesmo web session ID. Então, também uma coisa muito importante aqui são essas variáveis, os activity parameters, né, que a gente viu lá. Por onde a gente cria isso? Por aqui, né, activity parameters, eu vou criando todas as variáveis, todos os parâmetros que eu vou criando por aqui, né? Então, por exemplo, best store, eu já deixei aqui uma best store, ela está vazia, que ela vai armazenar qual que é a melhor loja, né? Best price, vai armazenar qual que é o melhor preço, o preço mais barato. Tem aqui algumas variáveis booleanas também, como por exemplo login ok, né? Vai começar como falso. Enfim, todos os parâmetros eu vou colocando aqui. E aqui nessa fase nós temos alguns blocos diferentes. Aqui inicialização. Aqui eu vou falar quais activities parameters estão sendo usados nessa fase, nessa tarefa, né? Aqui eu vou usar login ok, process status, esses aqui, tudo que eu estou usando aqui. E aí eu consigo ir utilizando essas variáveis aqui dentro dos meus comandos, né? Então aqui você vai criar os comandos sempre dentro de uma transação. E aqui no final você tem a finalização. Você pode colocar aqui alguma coisa para rodar quando der sucesso, ou alguma coisa para rodar quando der erro, né? No caso, eu criei que quando der erro, você tá uma variável process status para saber que deu falha, né? É uma espécie de error handler que você pode fazer aqui. Aí eu fiz aqui, então, eu vou inserir o username. Esse username, a API pode passar. Como é um activity parameter, a API pode passar o username. Aí eu fiz mais um keystroke para dar um tab, né? O tab vai ir para o password. Eu vou digitar o password. Aqui eu vou dar um tab e enter, né? Ele vai para o botão, vou dar um enter no botão. Eu vou dar um sleep aqui de 2 segundos para esperar que o login aconteça. E aqui eu coloquei um managed, né? Um managed é um bloco assim, é como se fosse um try catch finally, assim, né? Um if else também, mas parece mais um try catch aqui no caso. Então eu vou fazer uma ação. Qual que é a minha ação? Eu vou procurar por algum elemento na minha tela, né? Como que eu criei isso, né? Quando qual que seria o elemento? O elemento seria esse sign out aqui. Vocês estão vendo que tá destacado aqui. Por que o sign out? Porque eu sei que se eu ver o sign out, se eu encontrar o sign out, significa que o login foi feito com sucesso. Se eu não achar esse sign out, então a gente não conseguiu fazer o login, então eu sei que o login falhou. E como que eu pego isso aqui? Através de um XPath, né? Quando a gente usa um Web Automation aqui, a gente geralmente usa um XPath, só que você não precisa saber isso aqui de cabeça, né? Você abre esse browser wizard aqui, né? E aí você seleciona, por exemplo, o sign out aqui. Eu dou um F2 aqui e marco ID aqui. Quando eu dou um ID, ele já aparece para mim o XPath aqui em cima. Eu dou um certinho aqui, né, o logout que eu estou procurando, e aqui ele já aparece para mim o que eu estou procurando na tela, né? Isso aqui já está feito. Então, se isso aqui funcionar, né, ele vai vir para cá e vai dar login ok, login true. Se falhar, ele vai vir para cá, né, on error, né, e aqui eu vou colocar login ok false.
E aí, aqui com essa variável, então, eu consigo criar esse gateway aqui. Então, no gateway, eu coloco as condições, né? Login OK true, eu venho para esse caminho. Login OK falso, eu vou para outro caminho. Aqui, eu vou fazer só com a primeira. Quando a gente for desenvolvendo, a gente já vai testando, né? Então, se eu der um play aqui, ele vai rodar somente essa tarefa. Se eu der um play aqui, vai rodar o processo inteiro. Então, eu vou rodar essa primeira tarefa e vamos ver se isso tudo que eu mostrei vai acontecer aqui na minha máquina. Vou dar um play aqui, vou até tirar a mão para vocês verem que eu não estou mexendo nada, né, na minha máquina. Vocês verem que vocês viram que abriu o site na minha máquina, né, em modo incógnito, fez o login com sucesso. Né? Então, rodou aqui a primeira etapa do processo na minha máquina. Né? Se eu até sair daqui, esse aqui era o Wizard, né? Ele ficou aqui, ó. Então, foi o bot que abriu aqui o site, fez o login para mim, né? Ele procurou para ver se isso aqui existia, então ele já salvou a variável, né? Só que aí ele parou por aí. Ele parou por aí porque eu rodei apenas essa primeira etapa. Então, se eu rodar aqui, por aqui, vamos ver se vai fazer até o final. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui no play, vou tirar a mão aqui para vocês verem que eu não tô mexendo na minha máquina. Então, a primeira coisa que ele faz é um Windows D. Né? Foi para o desktop, colocou o usuário, colocou a senha, vai colocar aí o valor padrão, e a cada etapa vai aparecendo ali embaixo, né, em qual etapa que ele está. Quando ele começa e quando ele termina, ele vai registrando ali embaixo. Ele fez a busca pelo Product Code, agora ele vai fazer, vai ordenar por preço, né? Agora ele vai procurar o menor preço, o nome da loja que tem o menor preço, né? Embaixo já vai aparecendo etapa por etapa o que está acontecendo. Ele já procurou, aqui ele já está fazendo callback. Talvez o callback vai falhar, porque o callback eu já vou explicar o que ele é. Eu tenho que estar com... deixa eu ver, ele funcionou. Não, deu erro, tá vendo? O callback aqui. É até bom que deu um erro aqui para eu explicar o que é esse callback. No final do processo, eu fiz com que ele faça um callback. Ou seja, eu não vou entrar em todas as etapas aqui, que a gente perderia muito tempo para mostrar. Talvez um interessante, que é um diferente que eu não mostrei ainda, seria o image search. Deixa eu ver se eu tenho algum image search aqui. Não sei se eu tenho image search. Estou fazendo tudo com Web Automation, mas então acho que eu não criei nenhum image search. É tudo com... mas o image search é bem interessante. A gente consegue... que no caso aqui nós estamos trabalhando com Web, então a gente usa o XPath para achar os elementos da tela. Mas e se fosse um sistema qualquer? Né? Eu poderia usar um image search, ele vai reconhecer alguma imagem na minha tela e eu posso fazer ele clicar onde eu quiser usando o image search. Mas nesse exemplo eu não usei, então não vai dar para mostrar. Mas aqui então, qual que foi o passo que ele falhou? Ele falhou no REST call. O que é o REST call? No final do processo, quando ele tem aqui as respostas que eu estava precisando, que é o melhor preço e a menor loja, eu quero que isso volte para a minha API. Né? Então, aqui eu vou colocar uma chamada REST para uma API. E qual que é essa API? Eu coloquei aqui nos Activity Parameters, aqui, eu coloquei aqui localhost 8081. Esse seria a base path, né? E aqui esse daqui é o endpoint que eu estou utilizando. Então, eu preciso, então, adicionar isso nos meus parâmetros locais, né? Vocês vão ver que eles estão aqui. Aqui eu tenho tudo nos meus parâmetros locais. E aqui na REST call, quando for configurar isso daqui, eu vou fazer um post, né, nessa base path, naquele endpoint, né? O API path seria callback. E aqui eu coloco qual que é o corpo, né, do meu post, né? O body do meu post, que seria esse JSON aqui.
Nesse JSON eu estou mandando product code, best price, best store e price name. E então ela vai fazer um post para esse endpoint, e esse endpoint não está rodando. Eu estou com o meu Endpoint Studio aberto aqui. Eu só vou rodar isso daqui. E vou rodar novamente. Vou deixar isso aqui rodando. Enquanto ele está subindo, eu vou mostrar o que esse callback faz. O callback é muito simples, né? Ele somente está escutando aqui no HTTP Listener. Ele vai logar o payload. Vai logar o payload, ou seja, o que eu mandar no body, né? E depois vai exibir o payload. Então, o callback não faz nada, praticamente. Só manda aquilo que eu tô mandando no payload. Vamos ver se isso aqui vai rodar. Deploy. Então, por exemplo, eu posso testar aqui pelo Postman, né? O callback, se eu mandar isso aqui, status 123, né, ele vai me retornar status 123 e vai aparecer o log aqui. Por que eu fiz isso daqui? Só para mostrar, quando o robô fizer todo o trabalho dele, no final ele vai fazer um request para esse endpoint, e aqui nesse log a gente vai ter que ver aquilo que o robô achou na busca dele. Então, vou executar o robô aqui de novo e vamos ver se agora vai funcionar. Então, a primeira coisa que vai acontecer aqui é um Windows D, né? Aconteceu um Windows D, a minha mão aqui, não estou fazendo nada. Está fazendo login novamente. Agora está procurando vai fazer. Aqui ele demora um pouco porque está procurando o sign out, né? Para ver se o login deu certo ou não. Ele achou, então deu o login, deu certo, fez a busca. Vai ordenar pelo menor preço. Aqui ele está buscando, ele tem que achar então The Famous Store e o preço $510, né? Essa tem que ser a resposta dele. E aí ele vai limpar a busca e vai fechar o browser e aí vai fazer o callback. Então vamos ver aqui se aconteceu, aqui ele só falou que terminou. Então agora vamos para o endpoint aqui e vamos ver se aconteceu alguma coisa. Opa, tá aqui. Então deu certo. O robô ele fez o callback no final e mostrou aqui product code 1001, menor preço 510 e The Famous Store é o melhor a melhor loja, né? E esse aqui é o nome do produto. Então, deu sucesso aqui. Aqui eu estou rodando na minha máquina local, né? Agora, para finalizar, eu vou fazer esse teste aqui. Esse teste, ele está usando o connector, né? Você vê que quando eu publico uma automação, ela fica no Exchange, certo? Então, o que são esses endpoints? Quando eu faço deixa eu ver se estou com o meu Postman aberto aqui. Quando eu faço uma execução, ele retorna um execution ID aqui. E através desse execution ID, eu consigo depois copiar esse execution ID. E aí isso aqui seria esse localhost aqui, no caso, eu estou fazendo isso através desse flow aqui. Né? Eu criei esse listener, né, que é o path, que é products, né? No products eu passo como um query parameter, eu passo aqui 1003, né? Eu só estou passando o código do produto. Poderia colocar usuário, senha, tudo por aqui. Mas para simplificar, eu coloquei somente o código do produto, né? Aí eu logo o código do produto aqui. E aqui eu crio o payload, né? Eu preciso criar esse payload com todos esses activity parameters, né? Então eu coloquei tudo aqui. E aqui eu estou passando o product code. E o usuário, a senha, eu coloquei aqui hard-coded. Aqui eu coloquei o username, eu coloquei studio. E aqui a senha, aqui, esse daqui seria a API de callback, que vai ser localhost, né? E o path vai ser callback. Então, tudo eu estou setando o payload aqui, aí eu chamo o connector, né? O connector vai fazer
vai executar esse endpoint aqui, né? Que seria um post para a minha automação, né? E aqui no final, eu só pego o execution ID. Com o execution ID, eu consigo fazer um get depois. Aqui, acho que... Deixa eu ver se tem algum exemplo. Tá. Aí aqui eu passo o execution ID aqui, né? E aí, aqui eu já não estou mais no localhost, eu estou acessando aqui o RPA Manager, né? Então, com esse execution ID, eu consigo rodar isso daqui. E, então, essa execução não existiu porque ela foi feita de forma local, foi feita no meu ambiente local. Então, isso aqui não existe. Mas se ela existisse, quando eu rodo... no próximo exemplo, acho que ela já vai existir. Quando eu rodo no RPA Manager, eu consigo fazer um get também para ver qual foi o resultado dela, né? Então, acontece de forma assíncrona, né? Então, vamos fazer então, o ciclo completo agora. Então, qual que seria o ciclo completo? Esse get que eu vou fazer aqui, acho que ficaria até melhor se fosse um post, mas eu fiz um get. Então, esse get vai acionar esse fluxo aqui, né? Vai fazer... Então, vai chamar o connector. O connector está conectado ao RPA Manager, então quem vai estar executando isso não é a minha máquina local. Esse exemplo que eu mostrei aqui primeiro foi usando o meu ambiente de desenvolvimento aqui, né? Quando eu fizer por aqui, ele vai estar usando um ambiente de produção, né? E quando eu rodar isso daqui, ele vai ter um execution ID no final que eu posso pegar também e eu posso depois testar para ver também pelo Postman qual foi o resultado. Então, eu vou agora executar esse fluxo completo. O Postman vai acionar esse flow, o flow vai acionar a automação vai acionar um robô que está na minha própria máquina, então vocês vão ver a minha máquina mexendo de novo. O robô vai fazer o trabalho dele e vai chamar esse callback, e aqui no final a gente vai ver o resultado final. Então, vamos lá. Aqui no payload eu posso colocar os parâmetros que eu quero. Eu estou colocando aqui, então, Studio, e estou colocando o product code vai ser aquilo que eu passar aqui. Certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1004, por exemplo, né? Então, vou rodar aqui. Depois que eu rodar, eu vou tirar a mão aqui para não mexer mais na minha máquina. Então, dei o send, vou tirar a mão. Aí vocês estão vendo o Execution ID. Com esse Execution ID, eu já consigo ver depois, usando o método get, qual foi o resultado da automação. Opa, já veio para o meu desktop. Então, o bot já começou a controlar a minha máquina. Vocês veem que ele colocou ali Studio, que foi o parâmetro que eu passei de username. Ele deve colocar aí o product code que a gente colocou lá no query parameter, né? Foi 1004. Ele achou esses produtos, vai ordenar pelo menor preço, que vai ser $150 mesmo. Ele ainda está vendo se a busca deu certo, né? Ele está procurando para ver se a busca deu certo, fez a ordenação por preço, vai pegar aqui os valores, né? Tem que ser 150 em Megastore, vai salvar isso nas variáveis, né? Agora ele tem que limpar a busca, né? Vai clicar no botão Clear. Clicou no botão Clear. E agora ele tem que fechar fechou a tela, então eu sei que a automação chegou no final. Se a gente for agora no estúdio, a gente tem que ver aqui nos logs, né? Alguma coisa. Opa, tá aqui embaixo, né? $150, Best Store, Mega Store, aqui o nome do produto, né? E aqui tem o Execution ID também aqui, e no meu Postman também deve ter aparecido o Execution ID. Foi esse daqui. Quando eu buscar por esse Execution ID, não sei, tá meio bugado aqui. Quando eu for no método
get aqui. Então, eu uso o método get. Nesse endpoint aqui, eu consigo colocar o execution ID. Ficou com uma aspas aqui, né? Aqui eu estou acessando, então, o RPA Manager. E eu consigo ver aqueles resultados também. São os mesmos que eu peguei no log ali. Então, Megastore, Product Code 1004, o Product Name aqui. Eu tenho mais algumas informações, né? O status, né, deu sucesso. Então, a gente conseguiu fazer aqui o nosso objetivo, que era fazer uma integração entre uma API endpoint com uma automação, né? No caso, a automação aqui está no RPA Manager, está em produção. Inclusive, quando eu venho aqui, né, eu posso ver aqui quais são os last runs, run results. Então, se eu der um update aqui, apareceu aqui, ó, tem uma rodada aqui que deu certo. Eu posso entrar por aqui e posso ver os logs também por aqui, né, do que aconteceu. E aqui eu tenho também, eu consigo ver quando, até em tempo real, quando uma automação está acontecendo. É claro que eu não posso fazer isso porque eu estou usando meu ambiente local. Mas se eu for aqui no Process Streaming, eu consigo ver as automações que estão acontecendo em tempo real. Agora, no momento, vai aparecer que não tem session running, que não tem nenhuma. Se tivesse uma rodando, eu clico aqui, eu consigo ver em tempo real as automações rodando. Acho que acabou aqui, Renato. Eu só vou voltar aqui para os slides e Boa. ver. Eu acabei aqui, só vou mostrar então quais são os próximos passos. Ô, Clô, antes de entrar nesse novo tópico, deixa eu só responder aqui algumas perguntas do chat. O Carlos dos Santos aqui fez uma pergunta aqui bem interessante. No caso do site ali haver um CAPTCHA, né? Se teria aí alguma alternativa que você recomenda para poder fazer essa automação mesmo com o CAPTCHA? Não, o Caption é o maior pesadelo que existe para automação, esse Caption aí. Então, se você depara com isso, é porque não, isso já está bloqueando a sua automação. Seria muito complicado. Então, se alguma coisa tem Caption, é que foi feito para que não aconteça mesmo. Verdade, né? Até às vezes eles colocam lá, né? Mostra que você não é um robô, né? É, é. Então, isso daí quebra mesmo. Quebra mesmo e seria muito complicado passar por isso, né? Então, se tem isso, já coloca lá logo de cara que vai ter isso. Já é um indicativo que talvez não deveria ser via robô, né? Exatamente. Até uma, assim, se vai que tem alguma coisa que você precisa fazer e tem CAPTCHA, né? Acho que vale essa dica do Clô. Talvez pense se você deveria fazer. Então vamos imaginar que tem, tá? Se eu não me engano, eu acho que tem serviços na internet que você passa a imagem e ele quebra para você. Acho que ele cobra alguns centavos, né? Então talvez valha a pena aí dar uma olhada, né? Se a gente for aqui usar os componentes de imagem aqui, muito provavelmente não vai rolar porque aquela imagem já é preparada para não ser quebrada mesmo, né? Mas dá uma pesquisada, às vezes tem serviço na internet, eu vi antigamente, né, que tinha, mas tem alguns captchas um pouco mais modernos, né, que às vezes você tem que fazer escolher um cálculo, você tem que ir Sim. virando até a imagem ficar numa posição específica, né, aí é mais complexo. Sim, e hoje em dia com a inteligência artificial, né, já cada vez mais avançado, sempre vai ter uma forma. Mas eu já penso assim, se vai ter essa dor de cabeça, eu prefiro nem fazer. Porque depois você tem um grande esforço para fazer uma automação, desenvolver uma automação, e depois você consegue quebrar o CAPTCHA, mas depois eles mudam para um outro sistema e você vai ter que quebrar de novo.
isso vai funcionar, vai falhar, às vezes seus processos vão funcionar, às vezes vão falhar. Então, eu prefiro nem correr esse risco. Boa. E aí, falando dessa questão de reconhecimento de imagem, existem algumas formas ali dentro da plataforma, né? E aí, existe alguma forma que use inteligência artificial? Como que Sim, seria? sim. Aqui, isso é bem interessante. Nós temos aqui, ó, Test Recognition, né, OCR, e aqui nós temos essas três formas, né? Você pode passar um arquivo, inclusive eu até fiz um teste aqui, dá para fazer bem rápido, mas acho que a gente não tem tempo, né? Tá lá em Para fazer cima. esse teste. Mas o teste que eu fiz, coloquei uma imagem, coloquei esse OCR, e você consegue buscar um texto na imagem, você pode simplesmente pedir para ele reconhecer todo o texto que ele achar ali, né? Então tem essas ferramentas de OCR que usam inteligência artificial, são bem interessantes. Maravilha, show de bola. E aí tem uma pergunta do Ricardo também. No caso de MFA, né, de dois fatores, né? O que fazer, né? Aí, nesse caso, a gente tem que criar uma user task, né? Então, quando você cria um diagrama, um BPMN, você tem opções de... Você tem a opção de bot tasks ou user tasks. Eu não sei se eu tenho alguma que eu consiga abrir aqui para ver. Acho que como está em produção, eu não consigo voltar. Mas, basicamente, quando você cria o diagrama BPMN, você tem essas duas opções. E quando você manda para a produção, você associa isso com algum usuário. Então, o usuário vai receber um SMS, por exemplo, com uma senha. Você vai ter que criar uma user task, e a automação vai ficar esperando. É claro que isso seria complicado também, porque geralmente ela expira rapidamente, né? Mas a única forma que eu vejo de automatizar isso seria colocando uma user test. Então, isso também é um problema, né? Parece ver que os desenvolvedores de RPA têm várias coisas, porque pelo fato de ser uma coisa com muito poder, né? Você pode criar aqui automações é, que podem ser bem disruptivas, assim, né? É, podem causar estragos até. Então, tem muita gente se protegendo contra a automação também, né? Então, tem essas barreiras também. Mas daria para fazer com uma user test, mas teria talvez um problema aí do tempo, né? Eu acho que seria Boa. um empecilho, eu já colocaria na fase de avaliação e eu acho que eu já barraria também. Boa. Eu acho que vale ressaltar, né, Clua, que quando você está fazendo análise para fazer ali um processo, verifica antes se de repente o sistema que você está se integrando não tem, às vezes, um token ali específico para aplicação, né? Então, Uhum. às vezes, tem um usuário que pode ser criado, que não precisa de RPA, né? Pega, por exemplo, o endpoint. Uhum. Pô, você pode fazer um monte de coisa com Connected App, né? Então, realmente, Sim, verifica se não sim. tem uma API, algum tipo de usuário, né? Verificou, não tem, bota lá na ponta do lápis se vale a pena, é um esforço maior, né? E aí, Uhum. talvez tenha que recorrer aí a algumas alternativas aí. E aí, é avaliar o custo-benefício, né? Não tem como falar, não faça ou faça, vai Uhum. depender do que você precisa resolver e o retorno, né? Boa. Sim, sim. As perguntas são essas, fica à vontade para continuar, Clu. Beleza, então eu já terminei aqui, eu só estou mostrando então alguns recursos por onde o principal recursos estão no Trailblazer, né? Tem esses trail mixes aqui, inclusive para quem quer tirar a certificação, você deve se preparar não só para o RPA, mas também para Flow Builder, Flow Orchestration, Einstein Bot, tudo isso cai na prova, né? Então, procura no Trailblazer esses trail mixes que são específicos para Hyper Automation, né? Que vai englobar várias coisas, inclusive o RPA, né? O curso principal está na plataforma Mulisoft ainda, que é esse curso aqui, Getting Started with RPA. Tá aqui. Aqui o suporte, se você precisar.
E aqui eu também queria deixar um agradecimento para a Make Sense, porque ela cedeu o espaço, o ambiente, né, para que eu possa desenvolver e apresentar isso aqui. Queria também agradecer ao Amir, que ele criou vários desses slides que eu mostrei. Eu pedi até a permissão para ele para compartilhar isso, ele autorizou, então eu queria agradecer também a ele. E ele é um cara que está sempre postando coisas muito interessantes de RPA, de automação. Ele é da Molisoft mesmo. E quem tiver interessado, eu recomendo seguir ele também no LinkedIn. Aqui, então, também acho que as perguntas já acabaram, né, Renato? Isso aí. Então, a gente pode ir para o quiz. Se você quiser tocar aí agora o nosso tradicional quiz. Maravilha, cara. Muito obrigado aí, né? Sempre que quiser trazer o conteúdo, as portas estão abertas.